Você sabe como os economistas fazem as projeções das variáveis econômicas e qual a importância delas? Para fazer as projeções econômicas, os economistas partem de premissas. Essas premissas são os eventos que a gente considera como mais prováveis dentro de um cenário econômico. Um exemplo de premissa que assumimos é que a eleição americana desse ano vai transcorrer de acordo com as regras democráticas. Depois de assumir as premissas, os economistas fazem o tratamento estatístico dos dados, que nada mais é do que tirar a sujeira desses dados e fazer tratamentos que tiram, por exemplo, a sazonalidade dos dados e tiram os efeitos da inflação. Além disso, os economistas fazem uma relação muito importante entre a evolução dos dados e a teoria macroeconômica. Por exemplo, a gente sabe que quando a demanda por um bem aumenta, a inflação desse bem também tende a aumentar. Usando as premissas, o tratamento econométrico e a teoria econômica, os economistas fazem projeções para tentar antever como essas variáveis econômicas vão se comportar no futuro. A partir daí, é muito importante fazer um acompanhamento cuidadoso dessas variáveis, para ver se houve algum erro de projeção e por que ele aconteceu. A partir do entendimento de como os economistas fazem as projeções econômicas, dá para entender também por que algumas vezes eles erram. Em primeiro lugar, os modelos econométricos usam o passado para tentar prever o futuro, e muitas vezes o futuro é muito diferente. Isso aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, em que a gente teve um momento muito diferente de qualquer outro momento na história. Em segundo lugar, algumas vezes os economistas erram as projeções econômicas porque as premissas se modificam. O mundo econômico é muito dinâmico. Nesse começo de 2024, a gente teve um exemplo. Houve uma escalada da guerra no Mar Vermelho, que acabou aumentando os preços dos fretes e provavelmente isso vai impactar a inflação. Essa premissa não constava nos cenários no final do ano passado. Dito isso, é importante entender as projeções dos economistas como uma tendência, uma forma como eles entendem que o futuro vai se comportar. No Brasil, o compilado de projeções mais conhecido é a pesquisa Focus do Banco Central. A autoridade monetária coleta informações de projeções de vários economistas de mercado para variáveis muito importantes, como inflação, atividade econômica, câmbio e taxa de juros. Você sabe para que essas projeções dos economistas são usadas? Em primeiro lugar, essas projeções são uma importante ferramenta para o planejamento das empresas. Quando elas olham o ano à frente, elas usam essas projeções como base para entender como o faturamento da empresa, por exemplo, pode se comportar. Em segundo lugar, as projeções são muito importantes para a alocação de uma carteira de investimentos. É a partir dela que a gente pode entender qual investimento vai ser mais rentável ou menos rentável no ano que está começando. Em terceiro lugar, as projeções dos economistas são uma baliza importante para o Banco Central definir a taxa de juros. Por exemplo, se as projeções indicam descontrole da inflação, o Banco Central precisa subir os juros para controlar a demanda e, com isso, segurar a inflação. A Lifetime acompanha as projeções econômicas com um olhar criterioso para saber o que é melhor para os seus investimentos. Quer mais detalhes? Entre em contato com um de nossos especialistas.